Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Hoje eu vou fazer um outro vídeo que trata de um tema muito interessante. O tema é como identificar um falso profeta. É uma ótima pergunta. Bom, mas isso não é difícil responder, porque a própria palavra de Deus nos responde essa pergunta. Veja que Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, diz que você sabe que é um falso profeta quando aquela pessoa fala em nome de Jeová e a promessa não se cumpre. Por quê? O próprio Jeová disse em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, que a palavra que sai da sua boca não volta sem que realize aquilo em que ele se propôs. Mas antes de falar de falso profeta, eu vou falar de um profeta verdadeiro. Um que esse sim, esse tudo que ele falou se cumpriu. Esse profeta que eu vou falar dele agora, Moisés já profetizou a respeito dele, a respeito da vinda dele, em Deuteronômio 18, 15. Trata-se de Jesus Cristo, nosso Salvador. Certa vez, Jesus estava sentado ali com seus discípulos, no Monte das Oliveiras, e então os discípulos perguntaram a ele: Senhor, qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então, entre muitos sinais, ele disse o que está registrado em Mateus 24, 11. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Ao longo do tempo surgiu muitos falsos profetas. Mas o maior de todos surgiu na década de 1870. Trata-se de um grupo religioso denominado Estudantes Internacionais da Bíblia. Esse grupo, liderado por Charles Taze Russell, começou as falsas profecias. Eles profetizaram que o fim dos tempos começou em 1799 e Cristo voltou de forma invisível em 1874. E que, com o período de colheita de 40 anos, que terminaria em 1914, terminaria também o domínio do homem. E, enfim, em 1914, viria o Armagedon. Mas Russell faleceu e nada disso aconteceu. Aí Rutherford assumiu a presidência em lugar de Russell. Rutherford profetizou que de 1925 não passaria, que no máximo até 1925 viria o fim, ou seja, o Armagedon. Rutherford morreu novamente e nada disso aconteceu. Então, N.H. Kenner assumiu e profetizou que o fim viria em 1975. Então, ele até justificou, dizendo que seria o milênio, que ele até profetizou, dizendo que 1975 terminaria os 6.000 anos da criação do ser humano, da criação de Deus. E o sétimo seria o milênio, descrito em Apocalipse, no capítulo 20. Então sugeriu para as TJs vender todos os seus bens e investir na pregação de tempo integral. Foram aconselhados até a não ter filhos, visto que filhos tomam muito tempo, né? E a pregação era muito urgente. Passou 1975 e nada aconteceu. Depois de Kenner, veio F.W. Franz, o quarto presidente.
Aí, esse aí, ele tentou consertar tudo que... Ele tentou consertar tudo que os outros fez de errado. Ele disse, olha, nós não prometemos nada. Os irmãos que tiverem expectativa e começaram as previsões. Mas, aí ele fez uma ressalva, mas a geração que assistiu os acontecimentos de 1914 vão estar viva no dia do Armagedon. As pessoas que tinham capacidade de discernimento no ano de 1914, naquela data, vão presenciar o fim. Teria que ser pessoa com pelo menos 15 anos de idade naquela época, né? Aí, uma luz brilhou para eles. Ele encontrou um texto totalmente fora do contexto. Mateus 24, 34, que diz: essa geração, de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. Então, ele diz, ó, então essa geração que está escrito aqui em Mateus 24, 34, é a geração que presenciou os acontecimentos de 1914. Então, essa geração não passa até que todas essas coisas ocorram, ou seja, até que venha o fim. Veja que a geração de 1914 já passou, né? Porque quem tinha pelo menos 15 anos naquela época, o que é? Hoje teria que ter aí 121 anos, né? Ou talvez até ou mais um pouquinho. Então, e nada disso aconteceu. Então, eles agora, depois de mais um fracasso, que viu que a geração de 1914 já passou, inventaram uma tal geração sobreposta, que nem eles mesmos sabem explicar o que é essa geração sobreposta. Pergunta para eles. Eles enrolam e não respondem o que é essa geração sobreposta. É coisa mesmo de quem está no beco sem saída. Então, que a pessoa, quando está no beco sem saída, ele tenta qualquer jeito de sair fora. Então, isso é uma demonstração, isso é coisa de quem está no beco sem saída, né? Então, irmãos, vocês viram aqui quantas falsas profecias. Então, é preciso muita dificuldade para responder a pergunta: como identificar um falso profeta? A própria Bíblia respondeu, e o tempo também, o tempo passou, e as respostas estão aí, né? Então vejam, irmãos, o falso profeta tem dois inimigos mortais, dois inimigos que realmente desmente as coisas deles. O primeiro é a Bíblia. A Bíblia desmente as falsas profecias. E segundo, o tempo. O tempo e a Bíblia são os inimigos dos falsos profetas. Porque a Bíblia mostra que não cumpriu, a Bíblia mostra as falsas profecias deles, e o tempo mostra que não cumpriu, né? Então, se tiver alguma testemunha de Jeová me assistindo, que eu sei que tem, né? Porque eles gostam muito de me assistir, então eu gostaria de dizer para eles: tira as suas conclusões. Tira as suas conclusões. Examina a sua religião. Vê se você está agindo certo, né? Vê se realmente a sua religião ensina a verdade ou se ensina mentira. Veja aí, analisa bem o que eu acabei de falar aqui, né? Examine se isso que você imagine, examine se é isso que você quer para a sua vida. Uma religião falsa, uma religião que tem tantas e tantas profecias e nenhuma se cumpriu, uma religião que já teve 340 mudanças de doutrina, porque à medida que as profecias deles não se cumprem, eles vão mudando seus ensinos. Pense bem, viu? Pense com carinho, viu? Muito obrigado a vocês por me assistir.